Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, parece que é a primeira vez que eu estou pegando o microfone, mas que a misericórdia de Deus seja conosco. Quero compartilhar aqui a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu vou ler do 1º até o versículo 11. Eu leio o primeiro, depois os irmãos podem sentar, que aí eu dou a continuidade, amém? Que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Podem sentar, irmãos. E aí eu irei dar continuidade. Versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? E o nosso versículo-chave de hoje, irmãos, é Romanos capítulo 5, versículo 8, né? Mas que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente vai ler a carta aos Romanos, né, a gente vê que ela foi uma carta a qual Paulo não escreveu, né, a qual Paulo não fundou, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vê que Paulo escreve essa carta aos Romanos com o desejo de visitar os irmãos em Roma, né, que aqui para a gente poder entender, Romanos capítulo 1, versículo do 10 ao 13, né, que a gente vai entender que Paulo tinha o desejo de visitar os irmãos em Roma, né. Vamos ler para a gente poder entender. Romanos capítulo 1, versículo 10 ao 13, que fala assim: em minhas orações, e peço que agora finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas das vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais irmãos, né? Então, a gente vê aqui que Paulo tinha o desejo de visitar os irmãos em Roma, né?
E aí, irmãos, quando a gente lê Romanos capítulo 1, a gente entende que a humanidade, ela está perdida, né? A gente vê a ira de Deus contra a humanidade. E quando a gente lê Romanos capítulo 2, a gente vê que os judeus também estão perdidos. Mas por que, irmãos, os judeus também estão perdidos, né? Os judeus, eles se achavam melhores, porque Deus se revelou para eles, né? E aí, eles não obedeceram, né? Mesmo assim, a gente vê que os judeus, eles estavam perdidos. A gente vê que a humanidade está perdida, os judeus também estão perdidos, e aqui Romanos capítulo 3, a gente vê que todos pecaram, a humanidade, os judeus, e todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão afastados da glória de Deus, estão longe da glória de Deus. Então, até o versículo 3, até o capítulo 3, a gente entende que a humanidade está perdida, os judeus estão perdidos e todos pecaram. E agora, irmãos, como entender? E a gente vê que no capítulo 4, a gente vê que Abraão, ele foi justificado pela fé. Romanos capítulo 4, versículo 3, para a gente poder entender melhor. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Ou seja, Abraão, ele não foi justificado por meio da obra, ele foi justificado por meio da fé, e isso foi lhe creditado como justiça diante de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente chegou agora em Romanos capítulo 5, que foi onde a gente leu, né? E aí, quando eu estava lendo esse texto, é um texto que eu gosto muito. Sempre tem aquele texto ao qual você gosta muito, né? Tem gente que gosta de Salmos, eu gosto muito de Romanos, né? E aí, eu lendo esse texto, eu vejo que a gente é reconciliados por meio da fé, né? Por meio da fé é que a gente recebe a salvação, né? E aí eu vejo como Paulo está explicando como o amor de Deus, ele foi revelado em meio à cruz, né? Como o amor de Deus foi revelado na cruz. E aí eu vejo que Deus, ele morre por pessoas que ainda estavam distantes dele, que estavam longe dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vejo, irmãos, Paulo mostra aqui o nosso estado antes da cruz, o nosso estado sem Cristo, o nosso estado longe do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 6, vai mostrar qual era o nosso estado antes de Cristo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos e ímpios, a Bíblia fala. Versículo 8, fala que éramos pecadores. E versículo 10, fala que éramos inimigos de Deus. Ou seja, o nosso estado antes de Cristo, éramos inimigos de Deus, éramos fracos, éramos ímpios, isso antes da cruz, louvado seja o nome do Senhor, né? Essa era a nossa condição antes da cruz. Mas a gente vê aqui em Romanos capítulo 5, que Deus, ele decide agir com amor em nosso favor, né? Deus envia o seu Filho para nos tirar desta condição de pecador, para nos tirar dessa condição de ímpio, para nos tirar dessa condição de inimigos de Deus. Ele envia o seu Filho. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. Aleluia. Então, assim, Jesus, ele assumiu o nosso lugar de pecador, né? Recebendo uma punição a qual eu merecia, a qual você merecia. Ele tomou o nosso lugar.
Aleluia. E aí eu me pergunto, qual era o propósito de Paulo com essa mensagem? O que Paulo queria que a gente entendesse com esse texto? E aí eu vejo, irmãos, que Paulo quer que a gente entenda que a gente não é amado porque somos bons. A gente não é amado porque somos bons de forma nenhuma. Aleluia. A gente é amado porque Deus é bom. Porque Deus entregou o seu Filho para nos salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, irmãos, que a salvação, ela não vem por mérito, ela não vem por obra. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2, capítulo 8 e versículo 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de você, não vem de mim, é um dom de Deus. Aleluia. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, também Paulo reforça essa grande verdade. Em Tito vai reforçar essa grande verdade, que nós não somos salvos por obras, mas sim por meio da fé. Que fala assim, 3 e 5 de Tito. Paulo reforça essa verdade. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia que Ele nos salvou. Ou seja, é pela misericórdia de Deus que hoje estamos aqui, diante de Deus, reconciliados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a salvação, ela é um resultado de misericórdia. Ela é um resultado de graça. Jesus Cristo, Ele é o único caminho que eu vejo aqui nesse texto que nos leva à salvação. Não há outro caminho que nos leve até Jesus, que nos leve até Deus. Romanos 3, 23 e 24, a gente já até leu. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificado gratuitamente por sua graça. A salvação, ela não é um prêmio pelo que a gente faz. Ela não é um prêmio pelo que a gente faz. Ela é graça. Ela é graça. É um favor imerecido, a qual eu não merecia, você não merecia. Mas Deus nos deu por meio da graça. Ele nos deu um presente que é a salvação de Deus. Então, não é um favor imerecido. Romanos 5, versículo 8, nos lembra a nossa verdadeira esperança. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu no seu favor, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Quando nós éramos pecadores, Deus foi lá e entregou o seu Filho por nós. Então a gente vê aqui que foi na cruz que Deus revelou o seu completo amor por nossas vidas. Ele pegou o seu único filho e entregou em favor da humanidade que estava perdida, porque foi um ato de amor, foi um ato de graça, foi um ato de graça. Ele nos encontrou, irmãos, em meio ao pecado, quando na verdade a gente merecíamos a morte, mas Ele foi lá e nos deu a vida e vida eterna. Ele nos deu vida quando a gente merecíamos morte. Então é graça de Deus, é misericórdia de Deus que a gente entende nesse texto em Romanos. É a misericórdia do Senhor. Então o verdadeiro evangelho não é sobre esforços humanos. É sobre graça, é sobre misericórdia, é sobre amor. Então, é na cruz, irmãos, que a gente encontra a salvação de Deus, o perdão,
a misericórdia. Então, muitas das vezes, a igreja precisa voltar os seus olhos para a cruz, voltar os seus olhos para a cruz e ver que não há uma outra esperança a não ser Jesus, não há outro caminho a não ser Jesus. Então, que o nosso coração se volte para a cruz e que nós vivamos levando essa mensagem de amor, essa mensagem de graça, essa mensagem de misericórdia para a igreja. Essa mensagem que transforma e dá sentido à vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pode afirmar, irmãos, como o apóstolo Paulo afirma lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. Ele afirma que Cristo, Ele é a nossa esperança. Ele é o centro da mensagem. Ele é a razão da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a única porta que nos leva à salvação. João 14, versículo 6, é um versículo bastante citado pela igreja, decorado pelos irmãos, que fala: Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus. Aleluia. Então, Jesus, Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Atos 4, versículo 12, também fala assim: não há salvação em nenhum outro nome, só o nome de Jesus. É como a irmã Casey pregou aqui, né? Só no nome de Jesus. É o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida. Romanos 1, versículo 16. Irmãos, pode ir botando no telão, precisa ir acompanhando o que eu estou falando, amém? Pode ir colocando para os irmãos ir acompanhando. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Que aí vai completar essa mensagem dizendo, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, que fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que veio do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, irmãos, é por meio da fé, eu quero que os irmãos entendam que é por meio da fé que a gente é justificados diante de Deus. Não é por aquilo que você faz, não é pelas obras que você faz, não, é pela fé. É muito bom, irmãos, fazer a obra do Senhor, é maravilhoso, mas isso não justifica a sua salvação. A gente vê aqui, irmãos, quando olhamos o amor de Deus, o quanto Deus, Ele nos amou em meio à cruz, né? O quanto Deus, Ele mostra para a gente que o amor dEle não é um amor distante. O amor de Deus é um amor que nos busca. Tanto é que em Lucas capítulo 5, aliás, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 3 ao versículo 7. Que Jesus vai contar essa parábola para mostrar como é o coração de Deus. Ele vai contar essa parábola para nos mostrar como é o grande amor de Deus pelos seus servos. Que fala assim: então,
Jesus contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la? Isso é uma pergunta. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que precisam se arrepender. Ou seja, o amor de Deus é grandioso. Ele deixa 99. A gente entende nessa parábola que nós somos as ovelhas e o pastor é Cristo. Então, ele deixa as 99 e vai buscar apenas uma. Esse é o amor de Cristo. Eu vou buscar uma que está perdida. Eu vou encontrar uma que está perdida. Esse é o amor de Deus para nossas vidas. E aí, quando ele encontra essa ovelha perdida, ele coloca alegremente. Ele fica alegre por essa ovelha perdida. Então, o amor de Deus é isso. Muitas das vezes a gente... Tem pessoas que não entendem. Vai deixar 99, vai ir só atrás de uma. Não, é o amor de Deus. É o amor do Senhor. Ele morreu na cruz por você, pecador. Então, ele amou ali. Talvez uma mãe sabe qual é o sentimento de amar o filho. E tem muitos que não têm a coragem de dizer: não, eu vou entregar meu filho aqui, por essa humanidade perdida, por essa humanidade pecador, por essa humanidade pecadora. Não entregue, é só Jesus mesmo, irmãos. É só Jesus que demonstra o seu amor para com as nossas vidas. Então, eu quero que os irmãos entendam que antes da cruz, éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores, e depois da cruz, nós somos reconciliados, e temos graça, temos perdão, temos o amor de Cristo para nossas vidas. Por meio do véu que foi rasgado, nós temos acesso ao Senhor. Quão glorioso era a gente ter acesso a Deus, acesso à sua bondade, acesso à sua graça, à sua misericórdia. Então Paulo quer que a gente entenda o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido da salvação. Aleluia. Então, nesta noite, irmãos, eu quero que você entenda o verdadeiro sentido da salvação, o verdadeiro sentido do Evangelho. A gente vê por aí em muitas igrejas, o pessoal tome chave, tome bênção, tome carro, tome isso, e a gente não encontra uma palavra que nos confronta, que nos faz pensar, que nos faz entender o que é o amor de Deus. Irmãos, eu sou muito tímida, mas quando a gente estava visitando algumas igrejas, eu falei para o meu esposo, eu falei: amor, eu quero uma igreja que tenha palavra. E aí a gente visitou umas igrejas, visitou outras, mas não tem aquela palavra que te confronta, que te ensine, que te mostra o que é o amor, que te mostra o que é o Evangelho. E aí quando eu estava aqui, o pastor estava pregando, aí eu olhei para o meu esposo, depois que a gente saiu do culto, eu falei: gostei da palavra, gostei da mensagem, uma mensagem cristocêntrica,
Cristo, o centro da mensagem. Cristo, o centro da igreja. Então, irmãos, para nós concluirmos aqui, eu quero que os irmãos entendam o que é a salvação e o que era o Evangelho. Os irmãos estão me entendendo? Deu para compreender o que é o Evangelho, o que é o amor de Deus para nossas vidas? Amém? Então, é como esta parábola da ovelha perdida. Deus, nessa parábola, mostra como é o seu amor para nossas vidas. Ele vai atrás de uma só. Ele vai atrás de uma só. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, deixa eu ver onde que foi que eu coloquei. Versículo 7. Só para a gente recapitular. 15:7 de Lucas. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pela multidão, pelas 99 justos que precisam se arrepender-se. Que precisam se arrepender-se, né? Então Deus, Ele vai atrás, Ele vai em busca de uma para mostrar o seu amor, né? Amor esse a qual a gente tem desfrutado, né? Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Versículo 9, Romanos 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, por meio da fé, a gente é reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Tem aí um tempinho para os irmãos orarem e pôr a mão sobre os irmãos. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Pastor, vai orar, pastor? Viu aí, irmãos? Como é que é? Deus, Jesus, Ele deixa 99 lá no campo e vai atrás de uma. Foi assim, Ele foi atrás de nós, um por um, Ele foi atrás de nós, de um por um. E eu ouvi um louvor essa semana que diz assim: quando todos foram embora, Deus ficou. Então, irmãos, quando todos lhe abandonarem, creia e tenha certeza no seu coração que você não está sozinho. Deus está com você. Amém, irmãos? Amém, queridos. Fomos reconciliados na cruz do Calvário, e por termos sido reconciliados, recebemos agora o favor de Deus. Recebemos o favor de Deus. Então, quando a gente clama a Ele, Ele nos ouve e atende o clamor. Ele atende o clamor dos justos. Quem são os justos? Aqueles que Jesus, por eles, morreu na cruz do Calvário. Lá na cruz, nós somos justificados. Não éramos justos, fomos justificados. Amém? Por isso, fomos reconciliados. Somos filhos de Deus.
louve, você é filho, você é filha de Deus. Nós estamos num patamar de filhos, não mais, ainda muitas vezes falamos servos, né, porque gostamos de servir ao Senhor, mas não somos mais servos, somos filhos, servimos por amor, não por escravidão, porque o servo servia por ser escravo, nós servimos por amor, porque somos filhos, amém? Nós vamos orar e vamos impor as mãos. Então eu queria chamar os pastores aqui na frente, presbítero Carlos, pastora Fátima, e vou estar orando, e nessa oração nós vamos clamar ao